What's up, guys? How are you doing? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre the four major word classes. Dessa vez, mais especificamente, verbs, ok? Então, dando continuidade à aula anterior sobre four major word classes, onde a gente falou sobre nouns, substantivos, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre verbs. Não sei se vocês recordam, mas enquanto eu explicava os nouns, certo? Naquela aula de nouns, quando eu mostrei as frases, eu tinha subject, verb e object. Então, o verbo já estava presente lá. Foi um sneak peek que eu dei para vocês. Então, agora vamos ver especificamente dos verbos, beleza? Vamos lá. Verbs can refer to. A que eu posso me referir quando eu utilizo um verbo? Lembra que um substantivo é uma palavra que eu uso para me referir a pessoas, animais, coisas. Muito bem. Verbos eu utilizo para me referir a action, ok? Então, for example, an action. O que é uma ação? Uma ação, nesse caso, eu quero dizer o quê? Um acontecimento, um fato, uma atividade, certo? Que acontece e tem um começo e um fim. Certo? Então, tem alguém fazendo aquela ação, ou então ela acontece de alguma forma. Então, eu vejo, ou então eu sinto aquilo acontecendo, ok? Vamos ver alguns exemplos para ver se isso fica mais claro. Here, for example, I clean my room every day. Eu limpo meu quarto todos os dias. Verdade? Não. Mas... uma frase, né? Um exemplo aqui. I clean my room every day. Então, eu limpo todos os dias. Clean, que é limpar, nesse caso, é a action a qual eu estou me referindo. Então, pensa assim, a pessoa com a vassoura na mão, o espanador na mão, ou seja lá o que for que usa para limpar, entendeu? Um paninho tirando o pó das coisas, que aqui ninguém tem espanador. Alguém tem espanador, gente? Pelo amor de Deus. Enfim. Então, clean, aquela atividade, ok? Que você está imaginando a pessoa fazendo. Aquilo é uma atividade, aquilo é uma ação. Então, to clean, limpar, é uma ação, ok? I clean my room every day. Muito bem, próximo. Toby plays with its toys. Aqui eu coloquei Toby, querendo dizer um cachorro, ok? Então, eu tenho meu cachorro e ele brinca com seus brinquedos. Como os brinquedos são dele, pertencem a ele, eu utilizei aquele meu possessive determiner. Lembra do vídeo anterior? Então, Toby play with its toys. Toby brinca com seus brinquedos. Brinca, nesse caso, plays, é a minha ação. Então, pensa no cachorro, brincando com os brinquedinhos dele lá. Ele tá fazendo uma ação, ok? O cachorro, o ser vivo, faz uma ação, realiza uma ação. My dad drives fast. My dad drives fast. Meu pai dirige rápido. Drive, nesse caso, é o meu verbo, porque dirigir é a ação, é a coisa que você faz, certo? Meu pai não é uma ação, ele é uma pessoa. E fast é uma característica, rápido. Realiza essa ação, rápido. Você vai perguntar, tá, que ação? Certo? Você não tá rápido em si, não é uma ação. Então é drives. Daniel studies English. Daniel estuda inglês. Nesse caso, studies é uma coisa que você faz, uma ação que você realiza, então também é um verbo, certo? Daniel estuda inglês. My sister watches TV. Minha irmã assiste TV. My sister, minha irmã, é uma pessoa. TV também é um objeto, então substantivo. Watches aqui é o meu verbo. Assistir é uma atividade, uma coisa que essa pessoa faz. No caso, a minha irmã. Beleza? Último. I sing very often. Eu canto com muita frequência. O que acontece? I sing. Eu canto. É uma coisa que eu estou fazendo. Uma ação que eu estou realizando. Tudo bem? Então, cantar, andar, beber, dormir, falar, conversar, dançar, todos esses são verbos, são ações que a gente pratica, certo? A gente faz. Ou então, acontece de alguma forma. Então, chover, nevar, também são verbos de ações, coisas que estão acontecendo nesse exato momento. Ou então, que aconteceram no passado, dá para ser no passado também. Muito bem.
além de me referir a uma ação, eu também posso me referir a um estado, ok? A state. Aqui eu coloquei o estado de São Paulo, mas claramente não é esse tipo de estado que eu tô falando, tá? Quando eu falo que um verbo pode se referir a um estado, eu quero dizer que é um estado de espírito, é um estado emocional, é algo que pode ser momentâneo ou pode ser por 3 anos, pela vida inteira, eu não sei. Algo que aconteceu, certo? Uma situação que não necessariamente alguém tá fazendo, como é a ação no caso. Vamos ver alguns exemplos. Now I understand it. Agora eu entendo isso. Agora eu entendo. Então, now I understand. Esse understand, entendo, ele entender, né? Se você pensar, é um verbo. Só que, por que é diferente dos outros? Porque eu entendo. Não comecei agora e terminei agora. Você pergunta, nossa, o que você está fazendo? Estou entendendo. Não, calma, não é assim que funciona, certo? O que você está fazendo agora? Estou dirigindo, beleza? O que você está fazendo agora? Entendendo. Hã? Fica meio estranho, né? Porque é um estado, é algo que está acontecendo com você, mas você não necessariamente está fazendo. Outro exemplo. I want to be a millionaire. Eu quero ser um milionário. Esse I want, eu quero. O que você está fazendo? Estou querendo. Não é assim que funciona. Então, é um estado em que você está, ok? Como você está agora, querendo ser um milionário. Pode ser, beleza? Então, want, nesse caso, é o meu verbo que se refere a um estado. My cousin needs help. Meu primo precisa de ajuda. My cousin, meu primo, needs, precisa de ajuda. O que você está fazendo? Precisando. Não funciona. É um estado, é como você está no momento ou como você está durante um período de tempo, que não necessariamente é específico. You have a friend in me. Você tem um amigo em mim. E aí o que acontece? You have, você tem, você possui. O que você está fazendo? Tendo um amigo. Não, calma, não é assim que funciona. Você está num estado de espírito, certo? Num estado emocional, no estado naquele momento. Então, you have, você possui. Por quanto tempo? Não sei. My sister loves anime. Minha irmã ama anime, que é o desenho japonês. Então, my sister loves anime, eu tô falando que ela ama aquilo. O que você está fazendo? Amando. Calma, também não é bem assim, não é algo que você vê a pessoa realizando uma atividade e você fala, aquela pessoa ali tá fazendo, tá amando, entendeu? Então vamos com calma, tem a ver com o estado. I see dead people. I see dead people, o que acontece? I see. Quando eu tô falando dos 5 sentidos, ok? Então, sentir, ouvir, degustar, ver, enxergar, também tô falando de state verbs, tudo bem? Então, por conta dessa noção dos sentidos, então é o que você está sentindo naquele momento. I see you, ok? Não necessariamente tem um começo e um fim essa atividade, certo? Então, a gente também considera estado e não ação. Beleza. Types of verbs. Uai, teacher, você não acabou de falar os tipos? Não. Falei os tipos de algum, certo? O que acontece? Eu tenho o que eu chamo de main verbs. Main verbs, main significa principal. Verbos principais é basicamente o que eu mostrei até agora, tá? Então, todos os verbos que eu mostrei, todos os exemplos que eu dei, eu utilizei main verbs. Dentro da categoria de main verbs, eu posso utilizar linking verbs, ok? Eu posso ter ali no meio dos main verbs linking verbs. O que é linking? Link seria ligar, certo? Então, linking verbs são verbos que ligam duas coisas. Vamos ver o que? Aqui eu tenho linking verbs. Vamos supor, tenho uma sentence, tenho uma frase com subject, verb e object. Tipo aquele modelinho que eu estava usando lá na aula sobre nouns, certo? Então eu tenho aqui subject, verb and object. Muito bem. O meu subject, que é o sujeito, ele que está realizando aquela ação, certo? Do verbo. O que acontece? Quando eu tenho linking verbs, depois, em seguida, não tenho um object. Beleza? Ele vai embora.
O que eu tenho é uma informação sobre o meu subject. Então, por exemplo, eu, muito feliz. Muito feliz é uma característica, é uma informação sobre mim, porque eu falei eu antes. Que verbo que tá faltando no meio? Eu estou muito feliz, por exemplo. Então, estou seria um linking verb, certo? Vamos ver alguns exemplos. It sounds good. It, caso vocês não se lembrem, tô falando de uma coisa, algo que não é um ser humano, certo? Então, it sounds good. Ele ou ela, né? Sounds good. Soa bem. O que acontece? Esse good, esse bom, é uma característica da coisa. E eu vou falar coisa boa, coisa bom. Mas tá faltando alguma coisa no meio, então eu vou falar que soa bem, tá? It sounds good. O som disso é muito bom. Então, it sounds good. Sounds é um linking verb. She seems happy about the award. Ela parece feliz quanto ao prêmio, ok? About eu posso utilizar para introduzir um assunto. Então, sobre isso, sobre aquilo, quanto a isso. Então, she seems happy about the award. Ela parece feliz quanto ao prêmio. Esse parece eu uso para linkar uma coisa com a outra. Ela feliz quanto ao prêmio. Falta um verbo para ligar essas duas coisas. Então, eu uso seems. Poderiam ser outras opções também. Aqui eu escolhi colocar o seems, tá bem? You look exhausted. Look significa olhar, ok? Só que eu também posso utilizar ele para falar quanto à aparência de algo ou alguém. Então, quando eu quero comparar com algo, ou então falar que me lembra algo. Então, por exemplo, she looks like my mother. Ela se parece com a minha mãe, tá bem? Então, fisicamente, quando eu falo de coisas físicas, de aparência. Então, aqui nesse caso, you look exhausted. Você parece exausto, certo? A sua aparência é de exausto, alright? Poderia ser o you are exhausted, você está exausto. You seem exhausted, que nem no exemplo anterior. Mas aí eu prefiro colocar look, tá bem? Então também pode ser um linking verb. He is excited about the party. He is excited. Ele está animado about the party. Então, quanto à festa. Sobre a festa. Ele, animado. O que eu vou colocar no meio? Tem que ter um linking verb. Nesse caso, eu optei pelo is. Ele está animado quanto à festa, ok? Afirmei que ele está. Não falei que ele parece estar, como no she seems happy, certo? Então, he is excited about the party. Is linking verb. I feel sorry for her. Eu sinto muito por ela. Esse feel sorry, feel é sentir, então eu sinto, eu me sinto. Como? Sorry for her, certo? Poderia utilizar o am também, que é o verbo to be, ser ou estar. I am sorry for her. Eu estou sorry for her. Sorry seria como pesaroso, ok? Então eu sinto um pesar pelaquela pessoa. Me sinto mal por ela. Ai, sinto muito, tá bem? Então seria como eu me sinto pesaroso por ela. Nem um pouco comum a gente usar essa frase em português, né? Geralmente eu só falo sinto muito. Ou então, desculpa, me sinto mal por ela. Agora, pesaroso geralmente a gente não usa. Mas enfim, seria isso, tá bem? Último, it remains intact. It, a coisa, ou seja lá o que for que não é um ser humano. Intact, intacto ou intacta. It remains intact. Eu tô falando que isso permanece intacto, ok? Remain, permanece. Então, it remains intact. Isso permanece intacto. Isso é intacto. Preciso de um linking verb para falar qual a relação dessas duas coisas, ok? Isso está intacto, isso parece intacto, isso permanece intacto. Foi o que eu escolhi. Tudo bem? Beleza. Outro tipo de verbo que a gente tem, além do main verbs e linking verbs, são os auxiliary verbs, verbos auxiliares, certo? Possivelmente vocês já ouviram falar desses verbos e aqui eu vou falar um pouquinho melhor deles, tá? Auxiliary verbs in English eu tenho 3. Eu tenho o be, do
and have. Be, do and have. Ser ou estar, fazer, possuir. O que acontece? Como main verbs, eles possuem esses significados. Então, be é ser ou estar, do é fazer e have é ter, possuir. Só que tem vezes em que ele aparece na frase, mas eles não têm esse sentido. Vamos ver como. Quando eles são auxiliares. I am watching Netflix. Eu estou assistindo Netflix. Então, aqui eu tenho I am watching, eu estou assistindo. A coisa principal, a ação principal que está acontecendo aqui é assistir, certo? Aqui, Netflix. Só que acontece, como eu estou utilizando o continuous tense, eu tenho I am watching, eu estou assistindo, certo? Então, I am watching Netflix. Esse am, eu não estou falando que watching Netflix é o que eu sou, ou é como eu estou, meu sentimento. Como você está agora? Ai, watching Netflix. Não, não é assim. O am, ele tá ali, então, só como um auxiliar, certo? Outro exemplo. Are you okay? You é você. Okay é ok. Bem, tudo bem, certo? Are you okay? Eu tô perguntando se você está bem. É o seguinte, quando eu tenho uma pergunta, eu preciso de um verbo auxiliar nela, tá bem? Então, are you okay? Aí é que tá. Are, eu tenho, tanto é o meu verbo principal da frase, que eu quero saber se você está ok, certo? E verbo to be é ser ou estar. Então, é o meu verbo principal, só que aí ele também ocupa o papel de verbo auxiliar, certo? Só o verbo to be tem essa característica, de quando a gente for fazer pergunta, ele é tanto o verbo auxiliar quanto o verbo principal, ok? Quando eu não tenho o verbo to be como o meu verbo principal, como por exemplo aqui, o verbo principal é like, gostar. Então eu tô perguntando, do you like rock? Você gosta de rock? Like é o meu verbo principal e aqui eu preciso chamar a ajuda de um verbo auxiliar, porque não é o verbo to be, né? Que pode ser os dois ao mesmo tempo. Like não é assim. Então, o like precisa de ajuda do verbo do, ok? Nesse caso, eu coloquei o verbo to do. Eu poderia substituir por outros verbos, mas a gente vai ver daqui a pouco. Nesse caso, como não tem ninguém, é só you like rock, eu adiciono meu verbo auxiliar do, ok? Outro exemplo. I do not play soccer. Eu não jogo futebol. Quando eu tenho aqui o do not, ou se eu quiser abreviar, posso falar don't também. I do not play soccer. Se eu fosse traduzir ao pé da letra de português para inglês, eu não jogo futebol. Eu falaria I not play soccer, certo? Ou então ainda I no play soccer. Mas o que acontece? Quando eu tenho uma frase aqui em inglês negativa, no present simple, tô falando do presente, do agora, não tô falando do passado, nem outros tempos verbais. Eu tô aqui no presente e eu tô falando, eu não jogo futebol. Jogo não é nem ser e nem estar, que é o meu verbo to be, né? Então eu vou precisar de uma ajuda. Chamo quem? Do. I do not play soccer, ok? Então aqui o meu do faz papel de verbo auxiliar e não de verbo principal. Você gosta de rock? Eu não jogo futebol. Essas duas frases, vocês podem ver que não tem a palavra fazer, que é o que o do significa, certo? Have you been to France? O que acontece? O have, como verbo auxiliar, ele só vai aparecer em certos tempos verbais, ok? Então, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque é um pouquinho mais avançado também, e aí eu deixo para falar disso num outro vídeo, certo? Mas basicamente, have you been to France? Been, inclusive, é o verbo to be, com outra conjugação, tá? Mas aqui então eu tenho, have you been to France? Você já esteve na França, ok? Aqui, I have not finished it yet. Eu ainda, yet, tá? Ainda. Eu ainda não terminei isso. Aqui eu utilizo o have como verbo auxiliar. Eu não falei possuo, nem tenho, nem nada do tipo nas frases, certo? Quando eu falei em português. Porque o have não tá com papel de ter
ou possuir. Ele tá com papel de verbo auxiliar. Tudo bem? Muito bem. Agora os verbos na forma que eles são, para vocês darem uma olhada, sem ser verbo auxiliar. I am Brazilian. Eu sou brasileira. Verbo to be, ser ou estar. Correto. Eu sou brasileira. You are awesome. Você é incrível. Estou utilizando aqui o verbo to be também conjugado. You are awesome. Você é. Ele aparece na frase bonitinho. Não faz papel de verbo auxiliar. O verbo to do. I do my homework every day. Eu faço, I do, my homework, minha lição de casa, every day, todos os dias. Então, I do my homework every day. Eu faço minha lição de casa todos os dias. Certo? Então, I do my homework every day. Eu faço minha lição de casa todos os dias. Do, eu tenho aqui como o meu verbo principal. Eu faço minha lição de casa. Ou seja, ele não está fazendo papel de verbo auxiliar, e sim de verbo principal da frase. Do you do push-ups? Do you do? Você faz push-ups. São flexões, ok? Então, você faz flexões. Esse do aqui, então, é o meu verbo principal. Você faz flexões. Faz. Fazer é o verbo principal da frase, certo? Do you have cats? Você tem gatos? Você possui gatos? Have aqui é o meu verbo principal da frase. Você, gatos, o verbo é ter. Então, você tem gatos, certo? Uma pergunta, no caso. He doesn't have money. Ele não possui dinheiro. Ele não tem dinheiro. Ter, possuir, verbo have. Tá certo? Não tá fazendo o papel de verbo auxiliar. Acho que vocês perceberam que aqui eu tenho outros verbos auxiliares. Assim como eu coloquei nas frases anteriores. Então, do you do push-ups? Eu falo você faz flexões, eu não repito a palavra faz duas vezes. Porque esse do entrou aí como verbo auxiliar. Do you have cats? He doesn't have money. É tudo o verbo to do. Ok? Beleza. Além do main verbs, linking verbs, auxiliary verbs, eu também tenho modal verbs, ok? Como aqui tem vários verbos e aí cada um é uma coisa, de novo, outro vídeo para isso, tá bem? Vou dar só uma pincelada aqui. Modal verbs, basicamente, o que ele sempre faz é modificar o sentido daquele verbo, ok? Uma noção de modalidade. Então, exemplos. I can play guitar. Eu consigo tocar violão. Não é guitarra. O que acontece? I play guitar. Eu toco violão. Já é uma frase por si só. O can, que eu inseri aqui, que é um modal verb, diga-se de passagem, eu coloquei ele ali e ele modificou o sentido. Então, eu não falei que eu toco violão. Eu falei eu consigo ou eu posso tocar violão. Ok? Mudei ali o sentido do meu verbo. You should study. You study já é uma frase por si só. Você estuda. Quando eu falo you should study, eu tô falando que você deveria estudar. É como se eu estivesse dando um conselho. Ou, toca aí, hein? Você devia estudar. Certo? Então, eu mudei o sentido do meu verbo. May I help you? I help you, eu ajudar você. Ou eu ajudo você. May I help you, eu tô perguntando, meio que pedindo permissão. Então, may I help you? Posso te ajudar? Ok? A gente escuta isso bastante em loja, certo? Então, may também é um modal verb. She must be happy. She is happy. Ela é feliz ou ela está feliz. Quando eu coloco o must aqui na frente, nesse caso eu tô tentando deduzir. I'm guessing. Então eu falo she must be happy, no sentido de ela deve estar feliz, certo? I would love to go. I love to go. Eu amo ir. I would love to go seria eu amaria ir, ou iria amar ir.
ok? Aqui, geralmente, né, em português, a gente geralmente utiliza mais o adorar. Então, você quer ir pra tal lugar? Nossa, adoraria, certo? Mas, enfim, amaria não é muito comum, mas tá correto também, né? Então, I would love, tá? Lá não é pouco comum, não, é bem comum. I would love. I could have died. I died, eu morri. Ai, credo. I could have died, pelo fato de eu estar falando no passado, o could, ele traz o have junto com ele, tá? Mas o verbo modal aqui é só o could. Então, I could be the champion. Eu poderia ser a campeã. Quando aqui eu coloco have, que eu tô falando no passado, eu tô falando I could have died. Eu poderia ter morrido, ok? Tô falando do passado. Mas eu posso utilizar para ambos os tempos verbais, que eu dei exemplo. Ok, time to practice. Let's go! Quanto a esse tema aqui, eu quero que vocês façam o seguinte. Look through online newspapers for 30 examples of verbs. Então, look through, olhe pelos jornais online, ok? Online newspapers. Então, dá uma procurada, entre em algum site, claramente tem que estar em inglês, né? De notícias, ok? Se vocês quiserem, podem me pedir pelo WhatsApp que eu dou algumas sugestões para vocês. E eu quero que vocês encontrem 30 exemplos de verbos. Não precisa falar que tipo de verbo que é, que tempo verbal que tá, ou qualquer outra coisa. Só quero que vocês achem verbos. Tá bem? Então, se vocês conseguirem achar os 30, tranquilo, em um site só, em uma matéria só do jornal, já me manda o link também, tá? Caso contrário, enfim, fala de qual jornal que é, quais notícias você viu, e aí os 30 verbos que vocês acharam. Beleza? Não se esqueçam de me mandar os verbos pelo WhatsApp, ok? Dessa forma eu consigo olhar, ver se vocês compreenderam o que é um verbo. Não precisam ser só os verbos que eu mostrei aqui, claramente. Vocês podem achar algum verbo que vocês já conheciam antes, ou então, pela estrutura da frase, vocês... Olha, isso aqui eu acho que é um verbo. Separa, tudo bem. Quando você me mandar, eu posso te falar, olha, realmente isso aqui é um verbo. Muito bem, parabéns. Certo? Alright, guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed it. And as always, keep practicing. See you guys next class.